Então vamos aos exercícios da aula 12 de Física 4, as leis de Newton. Primeira lei de Newton é a lei da inércia. Se a força resultante que atua sobre um corpo for igual a zero, ou ele permanece parado, ou em movimento retilíneo e uniforme. Então, se um corpo está parado, ele só sai daquela situação se atuar sobre ele uma força resultante. Segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Terceira lei de Newton, a toda ação corresponde uma reação igual e contrária. Se eu empurro o quadro com uma força de 10 newtons, o quadro me empurra com a força de 10 newtons. Atenção, essas forças atuam em corpos diferentes. Uma atuou no quadro, a outra atuou no Marcos. Ok? Vamos às atividades essenciais. Primeira, do Enem. Segundo Aristóteles, uma vez deslocados do seu local natural, os elementos tendem espontaneamente a retornar a ele, realizando movimentos chamados de naturais. Já em um movimento denominado forçado, um corpo só permaneceria em movimento enquanto houvesse uma causa para que ele ocorresse. Cessada essa causa, o referido elemento entraria em repouso ou adquiriria um movimento natural. Ele está falando da lei da inércia, da primeira lei de Newton. Movimento forçado é quando atua sobre ele uma força resultante. Resposta, letra A, inércia. Questão de número 2, também do Enem. Durante uma faxina, a mãe pediu ao filho a ajudasse, deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel puxará igualmente de volta. E assim não conseguiria exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Primeiro que esse garoto é treteiro, é preguiçoso. É que uma força vai atuar no móvel e a outra no garoto. Elas não se anulam porque atuam em corpos diferentes, segundo a terceira lei de Newton. A letra E diz: o par de forças de ação e reação não atua em um mesmo corpo. Portanto, letra E. Exercício número 3, também do Enem. Em 1543, Nicolau Copérnico publicou um livro revolucionário em que propunha a Terra girando em torno do seu próprio eixo e rodando em torno do Sol. Isso contraria a concepção de Aristóteles, que acredita que a Terra era o centro do universo. Para os aristotélicos, se a Terra gira do oeste para o leste, coisas como nuvens e pássaros que não estão presos à Terra pareceriam estar sempre se movendo do leste para o oeste, juntamente com o Sol. Justamente como o Sol. Mas foi Galileu Galilei, em 1632, baseando-se em experiências, rebateu a crítica aristotélica, confirmando assim o sistema de Copérnico. Seu argumento, adaptado para a nossa época, é que se uma pessoa dentro de um vagão de trem em repouso solta uma bola, ela cai junto aos seus pés. Mas se o vagão estivesse se movendo com velocidade constante, a bola também cai junto aos seus pés. Isso porque a bola, enquanto cai, continua a compartilhar o movimento do vagão. O princípio físico usado por Galileu para rebater o argumento aristotélico é o da inércia. Se a bola está dentro do trem em movimento, se você solta ela, se o corpo está em movimento, ele tem a tendência de continuar em movimento, segundo a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Letra A. Exercício número 4. Em um dos filmes do Homem-Aranha, ele consegue parar uma composição de metrô
em aproximadamente 60 segundos, considerando que a massa total dos vagões seja de 30 mil quilogramas e que a sua velocidade inicial fosse de 72 quilômetros por hora, o módulo da força resultante que o herói em questão deveria exercer em seus braços seria de... Então aqui, ele para a composição ferroviária em 60 segundos. A massa total dos vagões, segundo anunciado, 30 mil quilos. Considerando que ele está inicialmente a 72 km por hora, se eu divido por 3,6, eu passo de km por hora para metros por segundo, vai dar 20. A velocidade final é zero, porque ele vai parar o trem. Então, parou, velocidade final zero. Qual a força? V igual a V0 mais AT, velocidade final zero, inicial 20, tempo de 60. Passou para cá menos 20, menos 20 sobre 60 é igual a menos 1/3. Isso aqui é porque é um movimento retardado, é porque a força vai atuar em sentido contrário ao movimento. Segundo a lei de Newton, força resultante, massa vezes aceleração. Massa ele deu 30 mil, a aceleração nós achamos menos 1 sobre 3. Isso vai dar menos 10 newtons. A força é uma grandeza vetorial. Sinal de menos significa apenas que ela atua em sentido contrário à composição. Então, ela tem um módulo de 10 mil newtons, letra A. O sinal é para indicar que a força é contrária ao movimento. Como ficou muito curtinho, eu escolhi 2 exercícios para fazer continhas. O 3 das propostas, que diz assim: um bloco de massa 3 kg, inicialmente em repouso, é puxado por uma superfície horizontal sem atrito por uma força de 15 newtons durante 2 segundos, conforme o desenho. Vai atuar uma força durante 2 segundos. A massa é de 3 kg, inicialmente em repouso, por uma força de 15 newtons durante 2 segundos. Beleza! Ele pergunta, nessas condições é possível afirmar que quando o objeto tiver percorrido 50 metros, a sua velocidade em metros por segundo será de... Vamos lá. Ele deu a força e a massa, força igual a massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. 15 dividido por 3, aceleração de 5. V igual a V0 mais AT. Partiu do repouso, V0 é 0. A igual a 5. Ele falou que a força atuou durante 2 segundos. 5 vezes 2, 10. Daí para frente não atuou mais força. Pela primeira lei de Newton, se ele estava com 10 metros por segundo e não atua força, ele continua por 10 metros por segundo, até chegar lá nos 50 metros que ele disse. Então, coloquei uma observação para vocês, que após 2 segundos, não há mais força e ele permanece com velocidade de 10 metros por segundo. Beleza? Escolhi também esse aqui de aprofundamento, para aplicar fórmulas. Ele dá esse desenho, visivelmente F2 maior do que F1, e ele diz, considerando um bloco sujeito a 2 forças, F1 e F2, como ilustra o esquema, o bloco parte do repouso em movimento uniformemente acelerado e percorre uma distância de 20 metros sobre o plano horizontal liso em 4 segundos. O valor da massa do bloco é de 3 kg e o da intensidade da força F2 é de 50 newtons. Qual a intensidade da força F1? Então, percorrer 20 metros, após 4 segundos, deu uma massa de 3 F2 igual a 50, partindo do repouso. Pediu o valor de F1. Vamos lá? S igual a S0 mais V0T mais A sobre 2T2. Passa esse 0 para cá. S menos S0 é o nosso delta S, ó, 20. Partiu do repouso, V0 é 0.
tempo de 4. Vamos lá, 20 igual a 0 vezes 4, 0. 4 ao quadrado, 16, dividido por 2, 8. 20 dividido por 8 dá 2,5. Força resultante, massa vezes aceleração. A força resultante é a maior menos a menor, quando eles têm sentidos contrários. Puxou para lá com F2, F1 para cá, o restante vai ser F2 menos F1. 50 menos F1, a massa de 3 vezes a aceleração de 2,5, que dá 7,5. Passa para cá, menos 7,5. Menos F1 vai para lá, mais F1. 42,5, letra D de bola, beleza?